o professor Marcelo Fantinato. Esta é a disciplina de Gestão de Projetos do curso Engenharia da Computação. Vamos agora com a aula número 5, cujo assunto são as fases do projeto, áreas de conhecimento e boas práticas. Bom, com essa nós entramos no final já da parte de conceitos básicos, introdução, visão geral de gestão de projetos, para que depois, na sequência, nós começaremos com a parte de maior detalhamento das técnicas propriamente dito, do gerenciamento de projetos. Então, antes disso, ainda sobre a visão geral, nós vamos agora tratar de quais são as fases de um projeto. Tipicamente, as fases de um projeto são... Você pode ter diferentes visões, essa aqui é uma das visões, mas em geral você tem um planejamento, É muito comum você pensar que você tem que planejar um projeto e você tem que executar esse projeto. Então, seria quase que óbvio que todo mundo pensasse que, se eu estou falando em fases de projeto, é muito comum você pensar que você tem que planejar o projeto e que você tem que executar o projeto. Depois, uma terceira fase que provavelmente a maioria pensaria é que você tem que controlar, monitorar o que está sendo executado. Então, se você planejou e está executando, você tem que, em paralelo, controlar, monitorar se aquilo que está planejado, se aquilo que está sendo executado está de acordo com o que está sendo planejado. Então, essas são as três grandes fases de execução de um projeto. Você planeja, vai executando e vai controlando para saber se o que está sendo executado está de acordo com o planejado. Além disso, você pode ter duas fases bem menores. Uma que a gente pode chamar de iniciação, que seria uma fase inicial para formalizar o projeto, e o encerramento, que seria o contrário, uma fase final para formalizar o fim do projeto, certo? Então, na iniciação, seria algo como você definir basicamente o que vai ser o projeto, como se fosse quase que um mini planejamento, para que você coloque de forma simples o que vai ser o projeto e se você precisa de uma formalização oficial para dizer, ok, pode executar esse projeto. E aí sim você começa a executar o projeto. E o encerramento é o contrário, você terminou o projeto, faz um resumo do projeto e talvez você precise de uma formalização que, ok, o projeto pode ser encerrado. Talvez sejam quase que fases opcionais. Agora, as três do meio, não, elas são fases realmente obrigatórias no seu projeto e percebam que elas não são independentes, Você não planeja, executa e monitora. Principalmente a execução e o monitoramento não faz sentido nenhum eles serem independentes. Se você monitorar depois que você terminou a execução, o que adianta? Você tem que, com certeza, monitorar e controlar à medida que você executa. Mas o planejamento e a execução não é saudável que você planeje tudo para depois executar tudo, porque senão demora muito. Então, à medida que você começou a planejar, você já pode começar a executar, Aquilo que você já planejou, você já começa a executar e você vai planejando mais coisa. Então, você começou a planejar, você já começa a executar, E aí, à medida que você vai planejando mais coisa, você vai executando mais coisa, vai planejando, vai executando, vai planejando, vai executando, certo? Por isso que essas figuras aqui são todas sobrepostas. E o controle e o monitoramento vai mais baixo aqui, porque não se espera que você gaste tanto tempo controlando e monitorando quanto você está gastando na execução. Espera-se que você gaste mais executando do que monitorando, ok?
Então, essa é uma possibilidade de fases, né? Isso aqui é uma representação ilustrativa, não tem a intenção de representar exatamente como você tem que realizar as etapas de um projeto. Bom, áreas de conhecimento. O que são áreas de conhecimento? Até agora eu tinha optado por não mencionar esses nomes que estão aqui atrás para tentar não misturar as coisas, mas até agora eu tinha falado de projetos de uma forma bastante geral, gerenciamento de projetos de uma forma bastante geral. Cheguei uma hora ou outra a falar em tempo, cronograma, custo, qualidade, risco. Cheguei a falar em algumas dessas coisas, recursos humanos, mas não tinha ainda formalizado nem mencionado a questão de áreas de conhecimento. A questão é, se você vai gerenciar um projeto, vai executar um projeto, na verdade o ideal vamos separar os temas para gerenciar de uma forma mais organizada, né? Nós já ouvimos e usamos muito aquela ideia de dividir para conquistar. É melhor gerenciar as coisas de uma forma menor do que querer gerenciar tudo de uma vez só. Projeto é a mesma coisa. Então, quando você vai gerenciar um projeto, é melhor você separar as coisas. Então, não adianta querer tratar tudo de uma vez só, principalmente projetos mais complexos, projetos maiores. Se os projetos forem bem pequenos, não vale a pena ficar quebrando tudo, mas projetos maiores, sim. E a gente quebra como? Quais são as principais formas de quebrar um projeto? O que mais se aplica é gerenciar o escopo do projeto, né? O que significa gerenciar o escopo do projeto? O que vai ser tratado, o que vai ser desenvolvido, qual o produto, qual o serviço, quase como se fosse qual o objetivo, né? E quando a gente fala em escopo, tanto o que entra e o que sai, o que vai estar dentro e o que não vai estar dentro. Gerenciar o tempo, o cronograma, quando começa e quando tem que terminar, e todas as fases intermediárias. Os custos, gerenciar os custos, quanto eu posso gastar nesse projeto. A qualidade, o que se espera de qualidade. Eu quero que tudo seja perfeito, não precisa ser tão perfeito porque eu não tenho tanto dinheiro para gastar, porque tem que ser rápido. Como vai ser isso? Gerenciamento de recursos humanos. Quem vai trabalhar no projeto? Que tipo de perfil eu preciso? Quais as pessoas? Quantas pessoas? Gerenciamento de comunicações. Como que o gerente de projetos vai se comunicar com cada um dos membros da equipe? Como que os membros da equipe vão se comunicar? É tudo informal, porque o projeto é pequeno, é uma coisa mais formal. Tem pessoas de diferentes países, como que eu vou conversar, o gerente de projeto vai se comunicar com o diretor, tem imprensa envolvida, porque o projeto é grande, enfim, que tipo de comunicação vai acontecer? Gerenciamento de riscos, existem muitos riscos no projeto, se o dólar subiu, o que acontece, se o dólar caiu, o que acontece, enfim, quais os riscos envolvidos no projeto. Aquisições, o que eu tenho que comprar para executar esse projeto. Então, gerenciamento de aquisições. E, por fim, gerenciamento de partes interessadas. Quem está interessado no meu projeto? É claro que o meu diretor da empresa, o cliente, os próprios membros da equipe, mas, além disso, eu tenho outras partes interessadas, muito provavelmente. Um concorrente pode ser uma parte interessada. Se eu estou construindo um prédio, a vizinhança pode ser parte interessada, a vizinhança pode estar interessada em não que o prédio não seja construído, então pode ser uma parte interessada em que o projeto não aconteça. Partes interessadas não necessariamente são partes interessadas no sucesso, podem ser partes interessadas no insucesso. Então, eu preciso gerenciar tudo isso. E, por fim, na verdade, eu pulei aqui, mas o gerenciamento da integração. Eu queria gerenciar a integração disso tudo. Então, em geral, um gerenciamento de projeto é dividido
no gerenciamento de todas essas áreas de conhecimento. E é isso que, a partir da próxima aula, a gente começa a detalhar. Nós vamos ter basicamente uma aula para tratar de cada um desses gerenciamentos aqui, ok? Então, nós podemos ter, na verdade nós temos um framework dividindo cada uma dessas 10 áreas de conhecimento pelas fases do projeto. Então, por exemplo, lá naquele início, aqui, durante a iniciação, será que eu já tenho que, aqui durante a iniciação, será que eu já tenho que me preocupar com as 10 áreas de conhecimento? Ou será que eu me escolho algumas só para me preocupar? E no planejamento, será que eu já tenho que planejar tudo ou não tudo? Execução, eu tenho que executar tudo ou tem coisa que não faz sentido executar? Monitoramento e controle, eu monitoro e controlo tudo? Encerramento, enfim, isso a gente vai ver na sequência. Então, eu só estou adiantando aqui para vocês já começarem a pensar o que a gente tem que tratar em cada fase, tá? Já adianto a vocês que planejamento não tem como fugir. Eu tenho que planejar tudo, 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 ok? Então, eu vou ter processos, por exemplo, de desenvolver um cronograma no gerenciamento de tempo. Aqui é onde eu desenvolvo um cronograma, certo? No planejamento de escopo é onde eu desenvolvo uma especificação de requisitos, por exemplo. Adiantando uma outra coisa aqui só para aproveitar esse slide. Recursos humanos, no planejamento, é onde eu defino um plano de RH, que tipo de perfil eu preciso, tipo de perfil de funcionário eu preciso para a minha equipe. Na execução é onde eu realmente vou conversar com os gerentes funcionais para que eu aloque as pessoas que eu preciso. Então, no planejamento eu ainda não aloco. Eu só defino, eu vou precisar de um analista de requisitos, 2 arquitetos de software, 3 implementadores e 2 analistas de teste. O analista de teste, um precisa ter experiência nisso, o outro precisa ter experiência naquilo. Aí, durante a execução do projeto, eu vou lá falar com o gerente de teste e falo, olha, eu preciso de 2 analistas de requisitos. Um tem que conhecer da técnica tal e o outro da técnica tal. Você tem? Eu estava pensando no fulano e no cicrano. Será que vai dar certo? O fulano dá, o cicrano não dá, dá o beltrano, mas acho que dá certo. Então, aí eu vou negociar. Vai ser durante a execução. E no monitoramento, obviamente, eu vou monitorar o trabalho daqueles 2 analistas de teste para saber se eles estão fazendo o trabalho direito. Então, já adiantando, mas isso a gente vai ter uma aula para cuidar um pouquinho mais disso. Bom, e aí, para executar cada um desses processos aqui, o que é estudar e aplicar gerenciamento de projetos? Para isso, existem o que nós chamamos de boas práticas. Dificilmente vocês vão encontrar materiais, livros, técnicas que ensinem exatamente o que vocês têm que fazer. Por quê? Porque cada caso é um caso, cada organização é uma organização, cada projeto é um projeto. Então não existe um processo, uma receita de bolo pronta para vocês, porque elas não vão servir. Porque cada lugar é um lugar com problemas diferentes. Então o que existem são boas práticas. Boas práticas que vocês podem considerar querer seguir. O que significam boas práticas? Significa que pessoas já fizeram no passado, vários especialistas, e aí eles se juntaram, conversaram entre si, vários falaram que aquela prática funcionou para eles e eles decidiram publicar. Olha, se vocês seguirem dessa forma, pode ser que funcione para vocês também, provavelmente vai funcionar. Então essas boas práticas, por exemplo, foram publicadas por um Instituto de Gestão de Projetos, que a gente chama de PMI, a sigla em inglês. É uma entidade mundial sem fins lucrativos, voltada para gerenciamento de projetos. Essa entidade ela foi criada em 1969 nos Estados Unidos, inicialmente por 5 pessoas. Hoje tem mais de 200 mil funcionários associados em mais de 150 países.
várias áreas, né? Tem áreas de telecomunicações, farmacêutica, TI, automotiva, diferentes áreas de engenharia. E esse PMI é quem edita o conhecido PMBOK. O PMBOK em inglês, é o que a gente chama em português de um guia de conhecimento e gerenciamento de projetos, que é o Project Management Body of Knowledge, que está na sua 6ª edição. Ele é um guia de boas práticas. É o mais usado nos Estados Unidos. Posso dizer que é o mais usado nas organizações brasileiras. Não é o mais usado, provavelmente pelas informações que eu tenho, na Europa, mas provavelmente no Brasil é o que vocês mais vão encontrar sendo usado nas organizações brasileiras. Então, o objetivo é aquilo que eu havia comentado com vocês. Ele oferece uma série de diretrizes para o gerenciamento de projetos, vai definir conceitos, basicamente muitos dos conceitos que eu apresentei para vocês aqui se equivale aos conceitos apresentados no PMBOK, inclusive porque essa referência que está sempre sendo apresentada no final das videoaulas, ela também segue o PMBOK, mas ele não diz exatamente o que deve ser seguido, porque ele não desce nesse nível justamente por questão de que não tem como se dizer o que sempre tem que acontecer, porque cada caso é um caso um pouco diferente. É justamente essa bibliografia aqui. Então, a partir da próxima aula, nós vamos começar a tratar o gerenciamento de escopo, gerenciamento de tempo e assim por diante. E, na maioria dos casos, nós vamos seguir basicamente a estrutura que tem no PMBOK, justamente porque é o modelo que vocês mais vão encontrar nas organizações brasileiras. Ok, obrigado e até a próxima aula.